Queridos, o que eu senti no meu coração hoje foi de trazer um estudo simples para nós, de um assunto que já conhecemos, porém eu acho relevante para os tempos de hoje, para os dias de hoje, para que possamos continuar, perseverar, persistir, né? E o assunto que eu queria abordar é justamente o texto de Marcos, capítulo 8, Marcos capítulo 8, do versículos 34 em diante. Se você puder abrir aí a tua Bíblia. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Marcos capítulo 8, dos versículos 34 a 38. Meus queridos irmãos, não é porque você está em casa que você não vai abrir a Bíblia, né? Amém. Diz assim: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, presta atenção. Disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, Jesus dizendo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. 36. Ou o que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Vou ler de novo. E chamando a si a multidão, versículo 34, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu queria parar aqui. O que significa, queridos, para nós, tome a sua cruz e siga-me? O que significa carregar a cruz? Queridos, carregar a cruz não é carregar o seu marido, amém? Carregar a cruz não é carregar a sua esposa, né? Tem gente que fala assim, você não sabe a cruz que eu carrego. Tem gente dizendo, fala a Deus. Você não sabe a cruz que eu carrego, né? Um fala do esposo, outro fala da esposa, fala do pastor, fala de filhos, filhos falam de pai. Você não sabe a cruz que eu carrego. Mas o que significa, na verdade, carregar a cruz? Cada um carregue a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, carregue a sua cruz e siga-me. O que significa carregar a cruz? Aleluia. Talvez você possa estar dizendo aí, apóstolo, já estou cansado de saber disso. Tudo bem, né? Tudo bem, sabemos. Mas há uma diferença de sabermos e vivermos? Saber, nós sabemos de muitas coisas, mas aplicar na nossa vida, vivermos, é diferente. O que significa carregar a cruz? O evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho sem cruz não é evangelho. Mas o que é a cruz? Quantas pessoas que eu conversei, que diz assim, como é difícil ser cristão. Várias pessoas eu conversei no decorrer da minha carreira cristã, eu ouvi dizer assim, como é difícil ser cristão. Queria que você refletisse nisso. Mas o que significa carregar a cruz? Eu queria enumerar alguns tópicos para nós refletirmos e definir no teu coração, no meu coração, o carregar a cruz.
Primeiro, no versículo 34, diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Primeiro tópico que eu queria abordar de carregar a cruz: renúncia. Renúncia. Levar a cruz é renunciar às vontades da carne para fazer a vontade de Deus. Renúncia. Renunciar o seu eu, renunciar às suas vontades e fazer a vontade de Deus. E é interessante que a cruz não é mais pesada. Presta atenção e grave essa frase no teu coração. A cruz não é mais pesada que o fardo de pecados que o mundo lança sobre você. Presta bem atenção. A cruz não é mais pesada que o fardo que o pecado lança sobre os teus ombros. O fardo do pecado é muito mais pesado. O fardo de uma vida pecaminosa nos destrói, nos consome, nos mata. A cruz nos liberta, a cruz nos salva, a cruz nos traz paz. Renunciar para ter uma vida reta diante de Deus não te traz peso, não te traz fardo. Agora você deixar de renunciar para viver uma vida de Cristo, aliás, você deixar de renunciar para viver uma vida de pecado, isso te traz peso, te traz dor, te traz mágoa, te traz doença, te traz enfermidade. Tira a sua paz, tira o seu sono. Quantas pessoas que lutam para ser íntegros, ter um bom caráter. Quantas pessoas que têm uma conduta reta diante de Deus, deita no seu leito ali, põe a sua cabeça no travesseiro e dorme. Ao contrário das pessoas que têm uma vida de pecado, fica preocupado de se descobrirem as mentiras que talvez possamos ter contado. Uma vida de adultério. Fica escondendo o celular um do outro. É horrível isso. É horrível isso. Celular com senha, porque tem problemas ali no celular que o cônjuge não possa ver. Não tem paz. Não tem paz. Então o jugo, o peso, o fardo do pecado é muito maior do que você viver uma vida de renúncia por Cristo. Aleluia! A cruz não é mais pesada que o fardo de pecados que o mundo lança sobre você e sobre mim. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 13. Diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta. É engraçado que eu tenho me entristecido tanto de um evangelho que está sendo pregado de facilidades. Soube recentemente agora que tem uma pregação, tem uma linha de pregações chamada hipergraça. Hipergraça. Quer dizer, fique à vontade. Quem disse que a porta é estreita? A porta é larga. O Senhor já nos perdoou, então não precisa ficar pedindo perdão. Hipergraça. Mentira! Um evangelho de facilidades. O evangelho de que Deus faz e não que você tenha compromisso com Ele. Mentira! Aqui em Mateus capítulo 7 ele diz assim no versículo 13, que a porta é estreita e larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, vamos lá, Mateus 7, 21, diz assim, 21, 22, 23, nem todo o que me diz, nem todos o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Nem todos que dizem que estão em Cristo, nem todos que dizem que são cristãos, nem todos que estão ali erguendo a mão, adorando ao Senhor, chorando na presença dEle, nem todos entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, uma vida de renúncia, carregar a cruz, aleluia. Versículo 22 diz assim: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Muitos dirão. Mas o versículo 23 diz assim: então lhes direi, Jesus, claramente, eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Muitos dirão, Senhor, Senhor, não entrarão. Muitos dirão, Senhor, profetizamos em teu nome, fizemos tantas coisas no teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Quantos destes que não querem viver uma vida de renúncia, dizem que são íntimos de Deus? Quantos dizem que são íntimos de Deus? Eu queria abrir um parênteses aqui, conversando com um grande amigo meu. Nós estávamos falando sobre intimidade com Cristo, intimidade com Deus, e nós chegamos a uma conclusão. Você concorda comigo que lugar de intimidade, presta bem atenção no que eu vou dizer, talvez isso confronte você, talvez você não concorde comigo, não tem problema, mas lugar de intimidade é um lugar que não é coletivo. Alô? Lugar de intimidade não é coletivo. Você, quando quer ter intimidade com a sua esposa, quando você quer ter intimidade com o seu esposo, você não faz isso coletivamente. Quando fala de intimidade, fala de um lugar singular, fala de um momento a sós, íntimo. Por isso, intimidade. Aí nós entendemos quando o Senhor fala assim, olha, você quer falar comigo? Entra no teu quarto, fecha a porta e fale comigo. Lugar de intimidade. E muitos de nós achamos que o fato de estarmos na igreja, estribuchando, chorando, nos prostrando, achamos que isso está gerando intimidade. É uma adoração, é um momento que você está com Deus, sim. Mas o que gera intimidade é o teu particular com Ele. Aleluia! Esse momento de particularidade com Ele é o que gera intimidade entre você e Ele. Muitos são santos dentro da igreja. Muitos são impecáveis dentro da igreja. Mas saiu da igreja, não ora, não lê a palavra, não busca, vive, sabe, Deus perdoa, o que tem, tanto faz, todo mundo faz, não é assim que funciona. Primeiro, carregar a cruz, primeiro tópico, temos que ter uma vida de renúncia. De renúncia. Mateus capítulo 16, versículo 26, abra aí por favor. Mateus 16, 26, diz assim: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Aleluia! E perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? É forte isso, meus queridos. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Não há. Só Cristo. Só Cristo. E para que você alcance isso, carregar a cruz. Temos que cada um de nós carregar a nossa cruz. Então, primeiro tópico do carregar a cruz, ter uma vida de renúncia. Não tem como fugir disso. A palavra do Senhor diz assim:
buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E ele fala que ele seria achado de nós. Ele seria achado de nós. A palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, você e eu, que se chama pelo meu nome, olha só, primeiro, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí ele fala, aí então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma condição. Nós não vivemos um evangelho de facilidade. Nós não vivemos um evangelho de porta aberta, caminhos largos, fácil. Não. A Bíblia fala que estreito é o caminho. Se o meu povo, eu e você que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, intimidade, buscar a minha face, relacionamento, e se converter, mudar de vida dos seus maus caminhos, aí então é condicional. É condicional. Se você fizer isso, você andar segundo isso, segundo os meus valores, os meus princípios, aí então perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Primeiro tópico, renúncia. Tá? E fazendo uma observação, a cruz não é mais pesada que o fardo de pecados que o mundo lança sobre os teus ombros. Primeiro ponto, renúncia. Segundo ponto, versículo 35 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, presta atenção, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Segundo tópico, carregar a cruz é ter uma vida de entrega. A partir do momento que você, eu, entregamos a nossa vida a Jesus, aleluia, você toma a sua cruz e Cristo vive em você. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, aqui eu queria abrir um parênteses. Não é a partir do momento que eu aceito Jesus, não é a partir do momento que eu reconheço Jesus, não é a partir do momento que eu entendo Jesus, é a partir do momento que eu entrego a minha vida. Quando eu entrego a minha vida, Ele vive em mim. Quando Ele toma as rédeas, quando eu entrego as rédeas da minha vida a Cristo, eu entrego minha vida ao Senhor. Você concorda comigo que se você simplesmente, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, você não entregou, você recebeu, sabe como isso soa? Como se Jesus fosse mais um adendo na tua vida, como o patuá da fulana de tal, como a espada de São Jorge que você põe na frente da tua casa. Essa foi boa, né? Viu, gente, se você tem a espada de São Jorge como amuleto que vai proteger a tua casa, aí você tira essa espada de São Jorge, porque isso não vai proteger nada. Agora, se você tem a espada de São Jorge porque ela é bonita e enfeita o ambiente, aí sim. Tudo bem? Então, se eu recebo Jesus como mais um adendo, eu não entreguei minha vida para Ele. Porque entregar a minha vida para Ele é dizer para Ele, assuma as rédeas, assuma o controle da minha vida. Eu não quero, como Paulo disse, eu não quero viver mais eu, mas que o Senhor vive em mim. Aleluia! Então, carregar a cruz, primeiro, renúncia. Segundo, uma vida de entrega. Abra em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Muitos, queridos, por incrível que pareça, receberam Jesus, aceitaram Jesus, entenderam Jesus, mas não entregaram a sua vida para Jesus.
Olha aqui, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, você tem que perder ela. Volto a dizer, o evangelho não é um evangelho de facilidades. Agora, se você perder a sua vida por amor a Jesus, você ganhará. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo. Ei! Já estou, Paulo dizendo, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Aleluia! Entrega, uma vida de entrega. Eu entrego minha vida a Cristo para que eu possa viver a sua vida. Aleluia! A cruz é um lugar de morte. A morte do meu eu. Carregar a cruz. Renúncia, entrega, morte do eu. Para que Cristo possa ressurgir em nós, em nome de Jesus. João capítulo 12, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Então, cruz, morte, para que você possa ser uma semente lançada na terra e venha a germinar e crescer e dar muitos frutos para o reino do Senhor. Renúncia, carregar a cruz, renúncia, carregar a cruz, entrega, uma vida de entrega. Terceiro, versículo 35 e 36. Diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? 3. Carregar a cruz é uma vida de sacrifício. É uma vida sacrificial. É uma vida de sacrifício. Jesus já fez o maior de todos os sacrifícios por nós, que foi definitivo. Ele derramou o seu sangue. Ele nos resgatou da morte para a vida. Ele já fez o maior do sacrifício por nós. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz assim: e não pelo sangue de bodes nem de ovelhas, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Então, carregar a cruz, uma vida de sacrifício. Sacrificar as minhas vontades, sacrificar, sabe, os desejos pecaminosos da carne, aquilo que me coloca contra Deus, aquilo que me coloca contra os valores de Deus, que afronta os princípios de Deus. Isso eu preciso sacrificar todos os dias na minha vida. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Nós somos bombardeados todos os dias para pecarmos, com os nossos olhos, com a nossa boca, com o nosso pensamento, com o nosso corpo. Somos bombardeados todos os dias para que possamos desviar do caminho, para que os nossos pés vacilem. Por isso que a palavra do Senhor diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã, porque não há um justo sequer. Por isso uma vida de renúncia o tempo todo, uma vida de entrega a Ele. Senhor, dirija a minha vida, conduz os meus passos, conduz os meus pensamentos. A palavra do Senhor diz que é o Espírito de Deus que convence o homem. Então conduz os meus pensamentos. Aleluia! Sacrifique o seu eu, sacrifique as suas vontades carnais, aquilo que você sabe que confronta o Evangelho, que confronta a verdade de Deus. Sacrifique isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.
O único sacrifício que Jesus nos pediu é o de levar a sua cruz. Olha, se você quiser vir após mim, carregue a sua cruz e vem comigo. Ele pediu esse sacrifício para nós. Foi o único sacrifício que ele pediu. Carregue a sua cruz e vem comigo. Agora nós estamos aqui destrinchando o que é carregar a cruz. Renúncia, entrega, é sacrifício. Vem comigo, Jesus está dizendo. Vem comigo, aleluia. Né? O único sacrifício que Jesus pediu foi isso. Carregar a nossa cruz, lutando contra o pecado. Ao abrir mão de um prazer, você está se sacrificando. Aleluia, aleluia. E por fim, versículo 38. Abra por gentileza, meus queridos. Marcos 8, 38. Diz, aleluia, pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Quarto ponto que eu queria colocar aqui em pauta. Carregar a cruz é ter uma vida de coragem. Coragem. A cruz, ela era um símbolo de vergonha e condenação na época de Cristo. Jesus foi humilhado publicamente por nós, por você, por mim. Não podemos ter vergonha de Cristo, não podemos ter vergonha de Jesus, nós precisamos ter coragem. Coragem. Eu lembro de muitos testemunhos de jovens que estão nas suas faculdades e os professores debochando de Jesus, falando do cristianismo, falando mal do cristianismo, falando mal da pessoa de Jesus, falando mal dos crentes, dos cristãos, aqueles que se submeteram, que decidiram levar a sua cruz, tendo uma vida de renúncia, tendo uma vida de entrega, de sacrifício, ousados. Esses professores zombando do cristianismo na cara de tantos cristãos dentro de uma sala de aula da faculdade, e nenhum, eu ouvi um testemunho que levantou a mão e disse: pare de falar do meu Jesus. Eu não vi um que fez isso. Há uma lei no Brasil que diz que ele não pode fazer isso com você. Mas eu tenho vergonha de me expor. Muitos com as suas religiões, com as suas seitas, se expõem publicamente de uma forma até vergonhosa. E nós não conseguimos nos expor. Nós temos vergonha de se expor. Nós temos vergonha de bater no peito e falar: eu tenho uma vida com Cristo. Muitas vezes, nós temos vergonha de falar de Cristo, às vezes no meio da parentela, no meio dos nossos parentes. Quarto ponto, ter uma vida de coragem. Em 2 Timóteo diz isso: eis que vos dou um espírito de ousadia e não de covardia. Seja corajoso, seja corajosa, enfrente, se exponha. Eu sou cristão, eu não tenho uma vida religiosa, eu sigo uma pessoa. Eu não sigo uma religião, eu sigo alguém que está vivo. Cristo. 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 Tenha uma vida de coragem. Romanos capítulo 1, abra lá, por gentileza. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16.
Aleluia, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho. Paulo dizendo: pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Paulo dizendo: porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. E nós ficamos tateando para falar de Jesus para as pessoas. Quantas vezes eu ouvi de pessoas assim: apóstolo, eu senti tanto de falar de Jesus para aquela pessoa, mas eu não consegui. Vergonha muitas vezes, timidez. E olha que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Vergonha de falar na escola, os meninos, os jovens, os adolescentes, de falar ali numa rodinha de amigos na escola, que você é cristão e que eles precisam de Jesus para que a sua vida mude. Coragem. Coragem, coragem para dizer não quando os amigos querem te levar para a perdição. Coragem para dizer não quando os amigos querem que você beba bebida alcoólica. Coragem para dizer não quando os teus amigos dão uma bituca de cigarro para você fumar. Não, coragem. Por que você não quer? Porque eu sou cristão, eu vivo uma vida de renúncia por Ele. Coragem, coragem. Quantos namoros, ou a menina é cristã e o menino não, ou o menino é cristão e a menina não. Aí eles, um quer errar, um quer pecar, um quer fornicar, e a pessoa fica com vergonha de dizer que eu não vou fazer isso porque eu sou cristã. Aí peca. Coragem, 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 coragem. Aleluia. Aleluia. Carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz. Renúncia. Entrega. Sacrifício. Coragem. Isso é carregar a cruz. Isso é carregar a sua cruz. Somente quem passa pela crucificação recebe a ressurreição. Somente quem carrega a cruz passa pela ressurreição. Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz assim: porque a nossa, presta atenção meu amado querido, minha irmã querida, porque a nossa leve e momentânea tribulação, presta atenção, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Então esse probleminha que eu vivo, que você vive, Deus ele fala aqui através do apóstolo Paulo: leve e momentânea tribulação. Aleluia. Leve e momentânea tribulação produz em nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Versículo 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Presta atenção. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Reino. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Aleluia! Nós, queridos, nós não podemos viver por vista. Nós temos que viver por fé. Nós temos que viver por fé. Porque aquilo que nós possamos estar vivendo hoje, de turbulência, como diz aí, vale, de deserto, seja lá o que for que nós possamos estar vivendo, o Senhor fala, essa leve momentânea tribulação que você está vivendo vai produzir abundantemente em você um eterno peso de glória, porque você não viverá por vista, mas você viverá por fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria concluir aqui dizendo
Somente quem passa pela cruz, somente quem passa pela cruz, recebe a ressurreição. Somente aquele que o Senhor pediu para que nós façamos. Carregue cada um a sua cruz e siga-me. Então eu queria deixar claro no teu coração a definição de carregar cada um a sua cruz. Renúncia, entrega, sacrifício e coragem. Carregue a tua cruz. Não abandone a tua cruz. E nós nos encontraremos com o Senhor num breve tempo, em nome de Jesus. Amém? Queria encerrar dizendo que você é especial. Você é muito especial. Não caia nessa conversa de um evangelho fácil, de um evangelho de facilidades. Carregue a sua cruz. Como eu disse, brincando, brincadeiras não é a parte, como diz, a tua cruz não é o teu marido, a tua cruz não é a sua esposa, não são os seus filhos, não é esses problemas que você está vivendo. Não. A sua cruz são os seus atos que você tem para com o Senhor. E deixando aqui claro, tenha uma vida de intimidade com o Senhor. Não se preocupe de expor essa intimidade coletivamente, porque não é assim que funciona. Intimidade é um lugar secreto. Intimidade é você com o Senhor. Intimidade é você em particular com Ele. Isso gera intimidade com o Senhor. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor para a glória dEle, em nome de Jesus. Amo vocês. Vocês são importantíssimos para o reino. Vocês são importantíssimos para as pessoas que estão ao seu redor. Você é especial. Guarde isso no teu coração. Você é especial, em nome de Jesus. Amém? Quero deixar aí alguns recados. Queridos, nós continuamos com o ponto de acolhimento de mantimentos, né? Nós estamos aí acolhendo várias famílias da nossa comunidade, contamos com a tua ajuda, venha até a igreja, nós estamos todos os dias das 10 às 5 da tarde, deixe o seu alimento, né, para que nós possamos supri-los agora mais um mês. Nós vamos conseguir em nome de Jesus. Traz aí um alimento não perecível, né? De higiene pessoal também, e vamos aí ajudar a nossa comunidade para a glória do Senhor. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Shalom Adonai. Deus abençoe, um excelente domingo em nome de Jesus. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar.
esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.